Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta para cbisaí@gmail.com. Esse e-mail aparece aí na sua tela e nos aconselhe aqui a convidados do seu interesse, a temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque, como sempre digo, este é o foco central deste programa. A minha convidada de hoje, professora doutora Liégia Lendes, professora do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Seja bem-vinda. Obrigada, professor Cristiano. Agradeço mais uma vez estar aqui na tua companhia para a gente conversar um pouquinho sobre o tema do dia, que é a pesquisa fruto do meu doutoramento. Então, obrigada. O doutoramento é uma etapa interessante na vida do professor, do pesquisador, do cientista. Ali a gente tem a oportunidade de verticalizar, né, nossas ideias. E queria te ouvir um pouquinho sobre isso inicialmente, assim, sobre os desafios de um projeto dessa magnitude, que resulta numa tese, né, grandiosa como essa, que já tive a oportunidade de dar uma olhada. Quantas páginas tem aqui? Umas 320, mais ou menos. É um trabalho que desgasta, né? E queria te ouvir um pouquinho sobre isso. O doutorado, ele é um misto de sonho e loucura, né? Quem passa por um processo de doutorado sabe todas as renúncias e tudo aquilo que a gente tem que se superar no dia a dia para dar conta. Fazer um doutorado trabalhando, mais difícil fica, então exige muito, é muito desgaste mental. Eu tive quase 2 anos de disciplinas obrigatórias no meu PPGD e isso acabou sendo um processo que foi bem difícil, assim, não foi fácil o meu processo de doutorado. Mas, ao mesmo tempo, ele é grandioso e a gente sempre sai melhor de um processo tão longo desses, que são 4 anos, né? E aí as pesquisas, elas também nos auxiliam a ter uma outra compreensão do universo, daquilo que a gente está trabalhando e daquilo que a gente está estudando. Porque quando a gente faz um anteprojeto para participar de uma seleção num doutorado, a gente tem uma ideia, alguma noção sobre o tema que a gente deseja trabalhar. Mas é no aprofundamento da pesquisa, nesses 4 anos que a gente trabalha na tese, esses 4 anos, é que se discute num universo completamente diferente. E abordar o tema, qualquer que seja o tema dentro de uma tese, que a gente tem que ter o requisito da originalidade, é muito difícil, é muito complexo, mas ao final, quando está pronta, é uma sensação indescritível, né? Então... Tu sabes que nós temos hoje aqui no curso de Direito da Universidade Franciscana lotados, trabalhando no curso de Direito, com o apoio de outros cursos, basicamente 50 professores. É um número que varia geralmente de 45 a 50, e desse número nós temos muitos doutores. E o que a gente acredita que qualifica muito o processo de ensino-aprendizado. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Na tua concepção, o que a graduação ganha com o professor doutor que passa por esse desafio imenso que é um doutoramento, com todos os obstáculos aí que ele encara nesse período? Perfeito. Entendo que o doutoramento ele traz uma qualificação maior para o docente e isso vai refletir na qualidade dentro da sala de aula. É óbvio que a gente trabalha na tese com temáticas muito específicas, mas ao mesmo tempo, para a gente chegar nessas temáticas específicas, a gente precisa estudar muito, precisa ter compreensão de muitas outras questões que às vezes a gente não tem na própria graduação ou num curso de mestrado. Por isso que o doutorado ele tem esse tempo tão longo, né? 4 anos é bastante tempo. Então, a gente tem acesso a outras leituras que normalmente nós não teríamos antes do doutorado. E isso, não tenho dúvida, contribui de maneira incrível para o enriquecimento dessas aulas. Eu acho que nossos alunos, às vezes, ficam encantados, assim. Como eu trabalhei muito direito da personalidade, lá quando eu estou trabalhando direito fundamentais com eles, eu começo a trazer algumas obras, algumas questões, e eu vejo os olhinhos brilhando, assim, porque é o diferente, é dentro da matéria, é o conteúdo, mas é um plus que, como eu fiz uma pesquisa muito longa, eu posso trazer para eles esse conhecimento diferenciado. Então, eu acho que sim, a gente ganha muito. E nós temos excelentes professores dentro do nosso curso, né, professor Cristiano? Desse grupo de 45, 50 aí que fiz referência, nós temos um delegado, juiz, promotor, advogado, todos eles com a sua ciência específica. E nós temos também os professores que compõem aí o grupo em que tu te encaixa hoje, que são o grupo dos doutores, que são professores mais voltados, um pouco mais que os outros, não que os outros também não fazem, porque a gente sabe que todo mundo pesquisa em direito hoje, né? E todo mundo produz, cada um a seu modo.
mas nós temos esse grupo dos doutores, que é um grupo também importante, né? Sim, Nas instituições particulares, hoje isso é muito complicado, né? Porque isso tem um custo, tem... exatamente. E veja o trabalho sério dessa instituição, que tradicionalmente mantém e retroalimenta um grupo tão qualificado de professores dessa natureza, que acabam dando suporte científico, aquela ciência um pouco mais aprofundada, né? Diante todas essas leituras aí que tu faz referência. Não, e ainda fomenta que a gente se qualifique, porque quando eu vim para o UFN, eu já tinha o mestrado. Eu fiz um segundo mestrado, dando aula aqui, e o doutorado. Então, e eu sempre tive, não só da instituição, mas como da coordenação, o apoio total para me qualificar. Isso é imprescindível. Se fosse em outra instituição, mas por que tu quer um outro mestrado se tu já tem um? Eu nunca fui questionada a respeito disso. Eu sempre tive liberação, sempre tive apoio da minha coordenação, e a mesma coisa aconteceu com relação ao doutorado. E também quando a gente escreve artigos, a gente tem a oportunidade de publicar, de viajar para congressos, então o apoio institucional é essencial. E eu não vejo isso em outras instituições, assim, eu vejo isso aqui na UFN de uma forma muito transparente, e nos dá muito orgulho de participar, né, de um projeto tão sólido e que considere e valoriza os professores doutores, porque não é o comum, não é o que se observa nas instituições particulares em geral. No universo dos cursos de Direito no Brasil, hoje, a gente fala muito nessa relação entre teoria e prática, né, que é uma relação muito delicada, complexa, uma relação que, em tese, se imprime desde do início do curso, mas é uma relação, uma linha de tensão ali, né? Uma relação bem difícil mesmo de gerir, de gestão acadêmica. O que eu queria ouvir de ti um pouquinho na relação entre teoria, prática e essa ciência um pouco mais aprofundada, assim, tu consegue ver uma articulação que seja de fácil... me faltou a palavra agora, mas de fácil assimilação, percepção pelo aluno? Sim, isso. Consigo, e eu vejo duas coisas bem distintas, assim. Eu vejo aquele professor que só se dedicou à pesquisa e depois foi procurar a docência, e eu vejo aquele professor que começou como professor e foi se qualificando ao longo do tempo. Esse que consegue ter essa vivência em sala de aula e vai buscando a qualificação, eu acho que ele consegue ter um diálogo com o aluno de uma forma mais aprofundada. Porque quando tu ficas só sentado estudando muito tempo, tu se torna extremamente teórico. E aí, na hora de aplicar, há um distanciamento. Eu trabalho com uma disciplina que é muito prática, que é o direito empresarial. Então, eu percebo que, às vezes, aquilo que está posto no código, ele tem uma dinâmica na prática que é diferenciada. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade para trazer a teoria, mas trazer também aquilo que é aplicado na prática e dar um aprofundamento segundo a visão que a gente estuda em outros elementos fora daquela ciência específica. Então, eu acho sim que a gente consegue congregar tudo isso, e acho que o aluno sempre ganha, né, professor? Sempre o aluno, a ideia, a intenção é fazer com que o nosso aluno ele aproveite aquilo da melhor forma possível, que ele extraia aqueles conteúdos e ele não fique só com uma teoria isolada na cabeça. Ele precisa saber que aquilo tem uma aplicação prática e como ela acontece, e nem sempre a prática confirma a teoria, né? Às vezes eu ainda tenho uma aplicação completamente distinta. Então é essencial. Acho que não podemos ser apenas teóricos, nós temos que ser teóricos práticos, especialmente no direito, né? Esse também é um grande desafio para todos, né? Não é só para cursos, mas é um desafio para as pessoas também. Porque, como tu mesma dissesse, é muito fácil, às vezes, você ficar atrelado somente a um dos dois lados, né? Ou você é um bom prático, ou você é um bom teórico. Exatamente. E não, o jurista fora do foro, ele é um jurista que ele não está localizado no mundo, né? Sim. Então é importante falar sobre isso também, porque daí fica só a teoria, ela é insuficiente. Somente a teoria, pelo menos no mundo jurídico. Para as outras ciências a gente não opina porque não... E até por isso que a gente vê assim, a maioria dos nossos professores do curso de Direito, todos aliam a sua prática docente a uma prática efetiva, seja como delegado, como advogado, como juiz, como advogado da União, que a gente tem, mas todos transitam nessas áreas de forma a fazer delas um conjugado inseparável. E isso é o que traz a qualidade do curso. Isso é fundamental. Realmente, assim, essa particularidade do grupo
no equilíbrio entre teoria e prática é fundamental. Agora, também tem uma outra questão que eu acho que é interessante a gente conversar, que é a seguinte. As novas tecnologias, elas estão aí, né? Elas pertencem a todos, e eu percebi pela tua tese que, em alguma medida, tu penetra nesse contexto também tão delicado e complexo. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu venho estudando sobre novas tecnologias desde o meu segundo mestrado. Então, lá eu já fiz uma inter-relação entre democracia e novas tecnologias, que é a minha linha de constitucional da pós-graduação. E já na hora de desenvolver a minha dissertação, já comecei a me deparar com o tema que eu acabei depois vinculando na tese, que é o direito ao esquecimento. Hoje a nossa vida está ligada de forma inseparável das novas tecnologias. A gente não vai mais ao banco, a gente usa o aplicativo do celular, a gente conversa com a família pelo aplicativo do celular. Então as novas tecnologias, elas entraram na nossa vida e elas não vão mais sair. Então hoje a gente é digital, a gente não volta a ser analógico. Diante disso, é necessário a gente começar a estudar os vários impactos que essas tecnologias acabam trazendo na violação de direitos. E a intenção aqui era trabalhar com um direito que ainda não é direito, que é o direito ao esquecimento, como a gente fala, mas sobre uma perspectiva do tempo no direito. E como o tempo hoje, diante das novas tecnologias, ele é ao mesmo tempo fugaz, mas também pode ser perene. Determinadas ações ou determinados textos, imagens, fotos, vídeos, quando eu publico em rede, eu nunca mais vou ter o controle daquela informação. Mesmo que eu tenha sido autora, mesmo que eu deixei por um ínfimo espaço de tempo ali. Alguém já printou, já salvou e está feito estrago. A gente precisa começar a desvendar essas tecnologias numa aplicação do direito para coisas que ainda não temos direito posto. Então, são construções que nós vamos tendo depois de ter essa vivência prática. Porque eu sempre digo, o direito tem esse problema de um delay, né? Primeiro vem o problema social para depois a gente tentar equacionar por meio do direito. E o direito ao esquecimento, ele vai trabalhar justamente nessa ótica, assim. E a minha proposta é trazer a discussão desse tema, que hoje está em voga, a gente já tem casos decididos no STJ e que vão ser depois decididos pelo Supremo, mas ele tem muito limite, ele encontra muita resistência. Então a minha intenção foi trabalhar o direito ao esquecimento, mostrando como é que ele surge, qual é a ideia principal, e mostrando que sim, ele pode ser aplicado dentro de contornos bem rígidos. Vamos fazer um pequeno intervalo. Certo. Acho que no segundo bloco a gente destina ele totalmente para discussão da tua tese, pode ser? Pode ser. Obrigada. Então fique conosco, como disse, nós já retornamos, é super rápido, 30 segundos. Em mais de 60 anos de trabalho no ensino superior, construímos uma história acolhida por você, que nos escolheu e depositou sua confiança em nosso trabalho. Nesse caminho, trilhamos esforços em conjunto, na certeza de que seriam recompensados. Já fomos FIC, FACEM, FAFRA, Centro Universitário Franciscano, Unifra. Agora, somos a universidade que você escolheu. Somos Universidade Franciscana. Somos você. Retornamos com o tema é Direito de Hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com, o e-mail que está aparecendo aí para você, sugerindo convidados, temas específicos, todos eles vinculados ao mundo jurídico. Este é o foco central deste programa. Minha convidada de hoje, já apresentei no primeiro bloco, professora Liege. Quantos anos já aqui na universidade, professora? Aqui quase 7. 7 anos já. Nesse período, 2 mestrados, 1 doutorado. A vida acadêmica é isso, né? Ela É uma vida de busca também, de capacitação constante, né? E depois do doutorado a gente fica angustiado também, porque vai procurar alguma outra coisa para fazer, e aí tem o pós-doutorado, e aí não termina nunca isso. É verdade. Sempre visando a qualificação. É bom a gente ter humildade de que sabe pouco, né? Isso que alimenta o nosso ser, o nosso sentido de sempre buscar coisas outras. Eu acho que isso é o maior desespero que a gente tem, né? Porque a gente estuda e a gente percebe que cada vez parece que sabe menos, diante da imensidão de conhecimento que a gente tem para tornar apropriável.
E no direito especialmente, né, professor Cristiano? É muita coisa, é muito conteúdo, é incrível, assim, é um mundo muito vasto. Mas a gente vai tentando, né? Mas sabe que é um sentimento de humildade que às vezes, né, não se vê em todo mundo, vamos fazer um pequeno registro, e que serve também para colocar as pessoas, né, nessa concepção de que é necessário estudar cada vez mais, que é necessário procurar né, contextos diferentes de enfrentamento do fenômeno jurídico. O fenômeno jurídico é de alta complexidade. E é interessante estruturar um curso todo a partir dessa premissa, dessa perspectiva, né? De que o direito não é fácil, de que ele é complexo, de que ele é fenomenológico, e isso acaba aparecendo nos mais variados casos reais que são submetidos ao crivo do Poder Judiciário. Verdade, verdade. Os quais alguns sei que tu andou pesquisando aqui para desenvolver a tese. Foi. Né? Porque direito ao esquecimento é algo que... Queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso agora, mas é algo que não tem lei específica, né? Vamos tratar aí. Como é que tu estruturou a tese para chegar no resultado final? Bom, primeiro é importante falar que quando a gente fala do direito ao esquecimento, a gente está falando uma coisa que é muito importante no direito, que é o tempo. O tempo para o direito é algo imprescindível. Eu tenho tempo para a prática de atos processuais. Se eu não cumpro esses atos dentro do prazo estabelecido, eu não posso mais fazê-lo. Eu tenho tempo com relação à prescrição para ajuizamento de ação, eu tenho tempo de decadência. Então, o direito, ele funciona muito para dar segurança jurídica com a ideia de tempo. Essa ideia de tempo, a gente começa a perceber em vários ramos do direito. Então, eu tenho dentro do processo penal, eu tenho no tributário, eu tenho no civil. Todo o direito é pautado em cima do tempo. Por quê? Porque nós não temos, por uma vedação constitucional, penas perpétuas. Sejam elas cíveis, sejam elas penais. Então, eu não tenho qualquer tipo de imposição de uma sanção por parte do Estado que vá durar a vida inteira do indivíduo. E aí a gente começa a olhar o direito ao esquecimento. O que acontece hoje? O direito ao esquecimento, ele é aquele direito que vai fazer com que algo que foi compartilhado em rede social, internet, por exemplo, ele seja retirado quando ele violar um direito da personalidade, que é o contorno que eu dou a ele, tá? Então, eu quero que alguma coisa que eu pratiquei, algum erro que eu cometi na vida, que não tenha relação com o poder público, com terceiros, ele possa vir a ser esquecido. É algo que reflete apenas na minha personalidade. Então, essas informações lançadas em rede, hoje elas tendem a ser perpétuas. E aí as pessoas vão passar uma vida inteira sendo questionadas por aquilo que já passou e que dentro do direito normal teria ficado esquecido no tempo, elas vão passar uma vida inteira sendo relembradas daquilo e revivendo as mesmas experiências de dor. Então, o direito ao esquecimento, ele vai trabalhar justamente nisso, para evitar que aquilo que já passou seja retomado constantemente e eternamente. Então, é dentro dessa linha que a gente estuda o direito ao esquecimento. Agora, por que na tua concepção não tem lei específica tratando dessa matéria ainda? Porque o que a gente tem de legislação, o Marco Civil da Internet, ele ainda não teve o cuidado de tratar do direito ao esquecimento de uma forma a dar limites, porque quando se fala o direito ao esquecimento, as pessoas têm muito receio de que a gente vai utilizar isso para, por exemplo, apagar atos corruptivos praticados por algum partido ou algum político, ou seja, para questões que tenham repercussão pública, para apagar o direito, para apagar a história, para apagar a memória. Então, eu trabalho com esses limites dentro da tese, que é justamente isso. Olha, nós não vamos utilizar direito do esquecimento para apagar memória, história ou para violar o direito à informação. Não é isso que se pretende. O que se pretende é resguardar direitos de personalidade. E a gente não tem hoje uma lei que defina e que dê os contornos, os limites necessários para a aplicação desse direito. O que nós temos são alguns projetos, até analisei todos eles na tese, mas são projetos de uma razoabilidade zero, superficialidade, eles são risíveis, assim, não tem como ser aprovado os projetos que hoje estão em tramitação. Alguns deles já foram até arquivados, mas a gente ainda tem projetos em tramitação. Então, a ideia era, como a tese, ela em regra, ela tem que ter um caráter propositivo, trazer alguma coisa nova. Eu trabalhei com toda essa organização, trabalhando com o tempo, trabalhando com esses direitos,
para ao final propor uma ideia de uma política pública de direito ao esquecimento. Sim. Então, passei por esses casos que tu comentou. Algumas pessoas pensam que o doutor ele está sempre no mundo teórico, né? Que aquilo que ele pesquisa é de difícil aplicação prática. Queria te ouvir um pouquinho sobre os casos reais que tu utilizasse ali na tua tese para demonstrar todo o problema. Perfeito. Eu selecionei alguns casos que as pessoas que as pessoas lembram bastante. Então, eu peguei o caso daquela da menina da torcedora do Grêmio, que chamou o goleiro do Grêmio de macaco, o goleiro aranha, né? O goleiro do outro time. Do outro time, isso, desculpa. De macaco. Aquela menina, embora a conduta dela seja reprovável, não estamos entrando nesse mérito. A vida dela foi afetada num grau que a gente não consegue dimensionar. O que aconteceu? Ela teve o azar, e vamos combinar que foi um azar, no meio de uma torcida, de uma geral imensa, ela ser focada na hora que ela falou aquela palavra para o goleiro. Não satisfeita, a Rede Globo, que foi quem fez a gravação, reproduziu isso naquele dia várias vezes, em todos os seus documentários, jornais, enfim, em câmera lenta, onde se percebia pela leitura labial a expressão que ela estava falando. Essa menina, ela sofreu ações de ódio, ela teve a casa dela queimada, ela perdeu o emprego, ela precisou trocar de município e de estado porque a vida dela foi devastada. Teve ação criminal, enfim, o processo foi encerrado, ela não respondeu, mas não é o fato recriminável que a gente está abordando, a gente está abordando a repercussão que deu para ela, tá? Essa menina, se vocês forem procurar na internet hoje, ainda está lá o caso. A primeira link que a gente abre no Google é a foto dela. Então, ela tem algo dentro da rede social, dentro da internet, dentro desse cyberespaço, que vai repercutir pela vida dela inteira. Então, o que a gente trabalha é essa ideia de que eu não posso ser penalizada. Eu errei, ela errou. Mas ela pode ser penalizada a vida inteira por causa disso? É esse o questionamento. Eu trago o caso da Daniela Sicarelli, que foi filmada no mar da Espanha com o namorado durante um dia inteiro. Então, um paparazzi estava na areia e ele filmou o dia inteiro várias cenas dos dois trocando carinhos, enfim. Depois ele montou um filme sequencial e esse filme dava a entender que eles estavam tendo carícias na praia, incompatíveis com o lugar público, e que depois adentraram o mar e aquilo viralizou, enfim, virou uma febre mundial, porque ela tinha separado há pouco tempo do Ronaldo Fenômeno, então ela ainda estava muito na mídia naquele momento. E ela e o namorado entraram com ações judiciais, receberam indenizações, tiveram deferido o direito de serem esquecidos, não existia ainda esse direito ao esquecimento, é mais antigo caso, mas de não ser mais reportada essas buscas, e hoje também a gente encontra com muita facilidade o vídeo inteiro, inclusive, no Google. Então, é isso que se fala. O que a gente tem hoje para retirar conteúdos da internet são sempre decisões judiciais. E as decisões até elas vêm, elas consagram esse direito. Só que o depois passa. Agora, como funciona a execuibilidade disso, né? Diante do universo quase infinito de sites e de empresas de publicidade, existe alguma possibilidade de se evitar que qualquer um... Claro que uma coisa é o direito registrado pelo Poder Judiciário e tal, ou o esquecimento. A outra é a execuibilidade disso. É que assim, hoje a gente percebe que as pesquisas elas são feitas sempre a partir de um site de busca. Então, tudo que eu vou pesquisar na internet, eu vou jogar no site de busca. Certo. Mais de 95% das pesquisas são realizadas no Google. Então, eu tenho um site de busca que hoje é a grande ferramenta utilizada para pesquisas. Então, o que a gente trabalha, a ideia é que o Google possa fazer esse filtro, porque eu informo para o Google vai ser notificado de uma decisão judicial e ele tem hoje logaritmos capazes de excluir determinado conteúdo. Então, mesmo que eu, um particular, tente alimentar um vídeo pelo outro site, por outro aplicativo, se alguém pesquisar aquele termo no Google, vai estar bloqueado, porque o Google vai ter
ele tem meios de fazer com que esse resultado não apareça. Então, hoje é possível. Um tempo atrás isso não era possível. Mas hoje eu já tenho ferramentas tecnológicas, logaritmos, capazes de fazer essa... e tem o caso Gonzalez, da União Europeia, que o Google foi condenado, do mesmo modo, a tirar essas informações do ar. Então, a gente começa a ter exemplos, não só no direito nacional, mas como isso é um problema que é global, né, professor Cristiano? Não é um problema que acontece só no Brasil. O que me impressiona é a linguagem, né, que acabou sendo trabalhada aí na tua pesquisa e tal, porque o mundo jurídico, ele rompe com a dureza nesses casos e acaba tendo que penetrar em outros contextos e outros sistemas, como o sistema de informática, como o sistema computacional, né? Que coisa interessante isso. A gente precisa se apropriar de conteúdos que não são normalmente conteúdos do direito, né? Então, para trabalhar com isso, precisei me informar bastante sobre a questão da tecnologia, de como funciona, pesquisar também decisões, especialmente da União Europeia, que já vem muito mais avançada nos debates sobre o direito ao esquecimento do que nós, porque a própria diretiva 16 deles já trabalhava com essa ideia de direito ao esquecimento, então já tem uma consolidação maior do tema. A gente ainda engatinha, tanto que os nossos casos paradigmas que foram julgados para o STJ são de 2013. E são situações que não se reportam ao direito nas tecnologias, mas ainda era de casos veiculados naquele programa Linha Direta à Justiça. Então, a gente ainda não tem um julgado do STJ sobre o direito ao esquecimento nas novas tecnologias. Mas... Liege, queria te agradecer pela presença, Eu que agradeço. Pelo trabalho que tu vem desenvolvendo aqui na instituição e fica o convite para próximas oportunidades. Sempre à disposição, quando precisar, é só chamar. Obrigada, professor. Agradecemos a você também pela audiência e fique conectado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!